Graça e paz de Jesus a todos. Amém, irmãos? Seja muito bem-vindo à Renovada. Essa é a primeira celebração desse domingo. Como já foi dito aqui, você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está nos visitando, sua presença aqui é muito importante para nós. A gente sempre diz que tudo que a gente faz aqui na celebração, nós fazemos para Deus. Mas não há como negar que a gente faz também pensando em abençoar a sua vida, a vida daqueles que estão com a gente. Para nós, domingo é o melhor dia da semana. É o dia da celebração, o dia que nós nos encontramos com a nossa família maior, o dia que vemos ouvir a palavra que vem alimentar a nossa fé. Sem dúvida, domingo é o melhor dia da semana. Então, seja muito bem-vindo. Veja, eu quero já começar fazendo uma pergunta, antes de entrar na palavra propriamente dita. Quantos gostaram da celebração dessa manhã? Quantos foram abençoados assim? Eu fui abençoado. Eu confesso que eu gostei muito. Eu, particularmente, eu que participo sempre das duas celebrações, junto com os pastores, a gente gosta sempre muito. Eu queria fazer uma segunda pergunta. Será que o nosso Deus, Ele gostou? Eu fico pensando, será que Deus, Ele ficou satisfeito conosco? E quando eu falo conosco, eu estou falando, será que Ele ficou satisfeito com a igreja? Não seria esse o propósito de nós estarmos aqui? Não seria essa, talvez, a maior razão, a única razão de nós estarmos aqui? Veja, deixar o nosso Deus satisfeito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando você olha para as Escrituras, você vai encontrar alguns momentos, em algumas passagens, onde Deus não se satisfez. A gente encontra algumas passagens onde Deus, Ele não gostou daquilo que as pessoas, que o seu povo estavam fazendo. Ele não gostou. Veja, em Malaquias, nesse texto, Deus ele falou com o profeta Malaquias e ele disse algo assim do tipo: olha, diga ao meu povo que eu não estou ouvindo o que eles estão dizendo. Diga a eles que eu não quero a oferta que eles estão entregando. Olha o que ele diz, Malaquias capítulo 1, verso 10. Ele diz assim: por mim, olha que expressão, está isso na Bíblia, é Deus que está dizendo. Ele está dizendo, por mim, alguém trancaria as portas do templo e acabaria com essa encenação barata no culto. Que forte. Ele diz mais, eu não estou nada contente. Não estou nem um pouco interessado em vocês. É o que ele diz. É o que ele disse ao ver as pessoas ali cultuando, ofertando, participando ali das atividades no templo. Por mim, eu trancaria a porta. Não está valendo nada. Com a igreja de Corinto não foi diferente. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, olha, vocês aí de Corinto, vocês são a igreja que tem mais dons. Não há nenhuma igreja que tem mais dons do que vocês.
vocês têm muitos dons, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. É isso que ele diz para a igreja de Corinto. E ali, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, ele está dizendo assim, na linguagem, a mensagem, a Bíblia diz assim, Paulo, o apóstolo Paulo diz para a igreja, não tenho nada de bom a dizer a vocês, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. De novo. Que Deus nos livre de precisarmos ouvir palavras assim. No livro do Apocalipse, nós não temos o texto, mas para aquelas 7 igrejas, cada igreja daquela levou uma exortação de Jesus. Em algum momento Jesus disse ali para aquela igreja, olha, vocês precisam se arrepender. Jesus disse, essa igreja precisa voltar ao primeiro amor. Vocês precisam se arrepender, porque se vocês continuarem desse jeito, eu estou com vontade de vomitar vocês da minha boca. São expressões fortes que expressam a insatisfação de Deus. Então vejam, todas essas igrejas do Apocalipse achavam que estavam satisfazendo a Deus, agradando a Deus. Aquelas pessoas ali no templo, junto com o profeta Malaquias, eles tinham certeza de que eles estavam fazendo aquilo que estava agradando a Deus. Os irmãos ali de Corinto, eles achavam ali por causa dos dons espirituais, e eram muitos dons que com certeza impressionavam as pessoas, mas não enganavam a Deus. Vocês se julgam espirituais, mas para mim vocês são carnais. Então veja, para aquelas pessoas estava tudo bem, mas para Deus não estava nada bem. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que uma boa música, e graças a Deus pela boa música, graças a Deus pela nossa banda de hoje, isso nos mostra que uma boa música, que mãos erguidas, isso não é suficiente para deixar Deus satisfeito. O que mais isso nos mostra? Isso nos mostra que uma boa oferta, e era isso que as pessoas achavam ali em Malaquias, era exatamente isso que elas achavam, que o fato de reservarem ali, trazerem boas ofertas, elas iam satisfazer a Deus. Mas veja, a palavra que Deus disse a eles nos mostra que uma boa oferta também não é suficiente para deixar o nosso Deus contente, satisfeito. Isso nos mostra que você ser sobrenatural, dons espirituais. Veja, dons espirituais não são sinônimo de espiritualidade. Você pode ter dom e você pode ser um carnal. É isso que era a igreja de Corinto. Não estavam deixando Deus satisfeitos. Deus não estava sendo satisfeito. E aí a pergunta, talvez, que a gente deve estar passando aí na sua cabeça é, muito bem, então o que é que agrada a Deus? O que é que deixa o nosso Deus satisfeito? O que é que Deus deseja de nós, deseja da igreja? Entenda uma coisa, quando você entrou hoje aqui por aquelas portas, as mulheres receberam uma lembrança, né? O Dia Internacional da Mulher. Parabéns para as mulheres. Vocês são, sem dúvida, muito importantes. O que seriam dos homens se não fossem as mulheres? Não é verdade? Vamos aplaudir a Jesus pela vida das mulheres? Parabéns. Parabéns. Veja, quando Deus viu você entrar por aquelas portas, Ele não estava prestando atenção
nas suas roupas. É verdade que algumas pessoas acabam usando roupas indecentes. Não é o caso aqui nosso, graças a Deus. Mas, por incrível que pareça, eu afirmo que Deus não estava prestando atenção nas suas roupas. Não era isso que estava chamando a atenção de Deus. Entenda uma coisa, quando Deus viu você fazer aqui a primeira oração dessa manhã, escute isso. Ele não estava prestando atenção se as suas palavras eram bonitas e bem arranjadas. Deus não estava prestando atenção no arranjo das suas palavras enquanto você orava, e Ele também não estava prestando atenção na posição, se você orava em pé, se você orava de joelhos, se você orou com a mão erguida, se você orou sentado na cadeira. Não é isso que chamou a atenção também de Deus. Quando você estava cantando, Deus não estava prestando atenção se você estava afinado, cantando afinado. Talvez o irmão do seu lado estava prestando atenção, mas Deus muito provavelmente não estava interessado em ouvir se você estava ou não cantando afinado. Você precisa se lembrar de algo. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Essa é a verdade que precisa hoje começar. Veja, essa verdade precisa ser introduzida na sua alma. Olha o que diz o texto: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É por isso que ele não estava satisfeito com a igreja de Corinto. É por isso que ele não estava satisfeito com as pessoas ali no templo de Malaquias. É por isso que aquelas igrejas estavam achando ali em Apocalipse que estavam fazendo tudo corretamente. E aí eles levam esse chacoalhão de Jesus. É por isso, porque Deus vê o coração, o homem a aparência, mas o Senhor o coração. O que agrada a Deus? Deus quer que você o ame de todo o coração. Deus vê o seu coração. Eu amo esse olhar de Jesus. Porque isso vai muito contrário àquilo que a gente faz. O homem, ele vê o estereótipo. O homem vê o cabelo, o homem vê... A mulher também, né? O ser humano, a gente vê as roupas. E a gente já vê o estereótipo e a gente já começa a julgar. Às vezes a pessoa tem R$1 milhão guardado no banco, mas ela anda com um carro de R$25 mil e a gente diz: ah lá, está quebrado. E tem aquele que anda com um carro de R$300 mil e deve para todo mundo, e a gente diz: ah lá, está milionário. Eu amo esse olhar de Jesus, porque Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê quem a gente é de verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. E se ele é a verdade, e ele enxerga a verdade. Diga comigo, ele enxerga a verdade. É, a verdade. Então vamos imaginar Deus nos olhando hoje, quando nós estávamos vindo à igreja, quando nós estávamos entrando naquela porta, enquanto nós estávamos cantando. Vamos imaginar assim: Deus, deixa eu ver como é que esse povo está me adorando hoje. Deixa eu ver como é que eles estão cantando. Deixa eu ver como é que eles estão orando. Deixa eu ver o coração deles. Deixa eu ver se eles me amam de todo o coração. Se eles vieram realmente para me adorar. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí eu queria abrir um parênteses. Seria muito fácil eu pregar aqui um sermão para agradar vocês.
Eu já tenho 20 anos pregando. Na verdade, mais do que isso. Já sou o pastor há 20 anos. Eu tenho mais sermão do que... Eu tenho muito mais sermão do que você imagina. Tem assim, um calhamaço de sermão. Na época que eu fazia o sermão ainda a caneta. Hoje eu digito. Tem um monte guardado. Eu poderia pegar ali, com certeza, uma palavra que agradaria muito o seu coração. Mas veja como é difícil eu ter que pregar algo, eu ter que ministrar, nós termos que ministrar algo que não vai simplesmente agradar a igreja, mas a gente precisa agradar, satisfazer o coração de Deus. Veja que responsabilidade. Há 11 anos que eu assumi essa igreja, como um dos pastores. Há 11 anos que eu pastoreio essa igreja. E desde a primeira semana, eu orava a Deus, e eu pedia a Deus, Senhor, que eu consiga aqui em Astorga pregar todas as verdades que estão na Tua palavra, que eu não perca nenhuma verdade, que eu tenha coragem de falar sobre todos os assuntos. Essa é uma oração, porque eu imagino que é isso que Deus espera de mim. Eu orava e eu pedia a Deus, Senhor, que a igreja aprenda a amar a palavra, não pelo pregador que está pregando, mas independente de quem esteja pregando, se pregue a palavra e que a igreja ame ouvir, não uma pessoa, mas a palavra. Há 11 anos que eu oro e eu peço, Senhor, me dê uma igreja realmente que aprenda a discernir o que é uma boa palavra. O que é uma boa palavra? Não pela indumentária do pregador, não pela imposição de voz, não porque ele é alguém que pregou em Camboriú. Mas que as pessoas aprendam a discernir se o que aquelas pessoas estão ali, se quem está pregando a genuína palavra. Eu oro e eu peço a Deus isso, me dê essa igreja. Eu oro e peço, Senhor, que as pessoas realmente possam encher o nosso auditório, mas não para ouvir um grande e famoso pregador, mas para ouvir a Tua palavra. E hoje eu vejo essa palavra se cumprindo, essas orações sendo respondidas. A gente tem hoje quase 2 cultos cheios. E eu sei que, independentemente de quem esteja pregando aqui, você que está vindo, eu sei que você está vindo porque você quer ouvir a palavra. 11 anos se passaram e nós temos uma banda, não são profissionais, mas estão crescendo no louvor. E hoje eu percebo, veja, a espiritualidade, a unção, sendo derramada, transbordando aqui da frente, na vida desses irmãos. Veja, irmãos, são 11 anos e eu vejo que nós estamos sendo conhecidos aqui na cidade, não porque é a igreja do empresário fulano de tal, não porque é a igreja do pastor ciclano de tal, não porque é a igreja do doutor ciclano de tal. Não é a igreja de um pastor, não é a igreja de um doutor, não é a igreja de um empresário famoso. Não! Aqui, veja, o empresário é bem-vindo, o doutor é bem-vindo, assim como qualquer um é bem-vindo. E nós estamos sendo conhecidos como a igreja da família, a igreja da palavra. Veja, irmãos, até hoje, nas minhas orações, eu pergunto, Senhor, o que é que está aí? O que a gente precisa fazer para deixar o Senhor satisfeito? O que a gente precisa fazer para deixar o Senhor feliz? A gente quer te agradar, nós somos uma igreja, e nós queremos te agradar, Senhor. Nós não queremos agradar as pessoas. A gente não quer deixar ninguém satisfeito. A gente quer te agradar. O nosso modo de ser está te agradando, Senhor? Até hoje eu oro isso. E sabe o que eu sinto?
que a gente já avançou muito, mas que a gente precisa melhorar. Veja, irmãos, nós podemos melhorar. Podemos ou não podemos? A impressão que eu tenho é que Deus está nos olhando, e eu fico pensando assim, Deus olhando lá do céu, olhando a gente aqui na terra. E talvez uma das perguntas de Deus para você, para nós, como igreja, é: Senhor, será que eles sabem o que eu fiz por eles? Será que enquanto eles estão cantando, orando, será que eles estão ali ouvindo agora a palavra? Será que eles sabem o que eu fiz por eles? Será que a gente sabe? Será que você sabe o que Deus fez por nós? Será que nós temos noção do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Será que todas as vezes que você entra por aquela porta, que você sai da sua casa e entra por aquela porta, que você chega, senta aqui aguardando a primeira oração, será que você sabe o que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que Deus fez por nós é algo grande, mas Ele é algo tão grande, é algo tão incrível, que eu fico pensando que por mais que a gente faça, ainda vai ser muito pouco. Ainda a gente pode fazer mais, a gente pode melhorar mais. A gente pode melhorar mais. Eu encontrei alguém esses dias no comércio, e é um jovem rapaz, já com uma idade não tão jovem assim, e eu disse assim para ele assim: rapaz, por que você não está indo na igreja? O que te impede de ir na igreja? Ah, não sei, pastor, não sei, não sei. Falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu amo muito a sua mãe, eu amo demais a sua mãe. Você sabia que a sua mãe ora todos os dias para você ir para a igreja? Eu sabia, pastor. E por que você não vai? Ah, não sei, pastor. Eu disse para ele assim: se você soubesse o valor que é ter uma mãe como a sua, você colocava o relógio para despertar 3 horas da manhã todo dia, saía da cama com os olhos inchados de dormir, se ajoelhava do lado da cama e fazia uma oração de 5 minutos para agradecer a Deus pela sua mãe, todo dia, porque sua mãe é uma bênção, rapaz. Como é que você não vai com ela na igreja? Você tinha que colocar o relógio para despertar todo dia para agradecer a Deus. Olha que mãe maravilhosa que você tem, e você não vai com ela na igreja. Sabe, irmãos, e será que a gente tem noção? Talvez aquele rapaz não tenha noção da mãe que ele tem. Eu pergunto a você, será que a gente tem noção da importância de Deus na nossa vida? Eu acho que ainda falta alguma coisa. Eu olho e encontro pessoas, por exemplo, que sabem o time. Que time que você torce? E aí a pessoa diz: eu torço para o Corinthians. Tá bom, qual que é a escalação do seu time? Aí ela começa a falar lá: goleiro, zagueiro, centroavante, meio, e aí armador, e vai falando todas as posições. Aí, agora fala para mim, o time de Jesus, que transformou o mundo. Fala o nome de 5 discípulos, nem 12, 5 discípulos de Jesus. Noé, não, irmão, Noé não. Às vezes não sabe um discípulo de Jesus. A gente vive numa geração que sabe a escalação do time e não conhece o time de sucesso de Jesus. Será que nós estamos dando a Deus a importância? Será que Deus está satisfeito de nós? Será que se Ele olhasse para o seu coração agora, Ele encontraria algo que o agradaria? Ou será
que a gente está aqui só de aparência. E aí eu fico me perguntando, Deus, ó Deus, o que eu faço? E assim talvez seja aquilo que passa na cabeça de muitos pastores por aí. Qual é o atrativo? O que eu preciso oferecer para as pessoas? Por exemplo, para elas não deixarem, não faltarem uma celebração de domingo. Deus, qual o atrativo que eu preciso? O que eu preciso fazer para trazer as pessoas a orarem na torre de oração às terças-feiras? Porque eu passo na frente das academias, está cheio. E a gente tem que ir para a academia, não está errado em ir para a academia. A gente passa na frente dos bares, estão cheios. A gente não precisa ir em bar, né, irmão? Para quê? Os bares estão cheios, os restaurantes estão cheios, a academia está cheia. O que nós, como pastores, podemos trazer de atrativos para trazer as pessoas para celebrar, para as crianças virem na escola bíblica, que é o sábado? O que a gente faz? O que eu preciso fazer, ó Deus? Porque eu não sei o que fazer. E aí, irmãos, algo veio no meu coração. Eu não sei o que fazer, mas espera aí. Todos nós já sabemos o que Deus já fez por nós. Eu não sei o que fazer para trazer as pessoas, mas você sabe e eu também sei o que Deus fez por nós. Então entenda uma coisa, eu não posso fazer mais do que Deus. Eu não posso dar a você mais do que Deus já deu e fez por você, meu irmão. Se o que Jesus fez por você na cruz ainda não é suficiente para você viver a sua vida perguntando: o que darei eu ao Senhor? Se essa não for a sua preocupação, em tentar dar algo para Deus, entregar algo para Deus em favor daquilo que Ele já fez por você, não será eu que vou conseguir convencer você que Deus merece o seu melhor, o seu coração, a sua vida. Eu não sei quantos de vocês viram a imagem nessa semana de um muçulmano na Alemanha. Ele estava tentando segurar o bonde, o trem. Alguém viu essa imagem ou não? Esse vídeo? Só eu? Tá bom, chega na sua casa e procura lá, muçulmano tentando parar um bonde. Tá ele lá, na frente do bonde. Vai ficar bonito no vídeo, né, no YouTube. Eu falei, o que esse maluco está fazendo? Sabe o que ele estava fazendo? Tentando parar o bonde. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele queria orar no meio da rua. Se isso não incomoda você, meu irmão, se isso não incomoda você, incomodou a mim. Eu falei, peraí, os muçulmanos, o sujeito está num país que não é o dele, está tentando parar um bonde para poder dobrar o joelho e fazer uma oração ao seu Deus na posição que ele queria. Irmão, ele tentando parar um bonde para orar no meio da rua. E eu pergunto, e nós? O que nós estamos fazendo? A gente não arruma tempo. Isso não mexe com você? Isso não incomoda você? O que é que a gente pode ser? E o que a gente pode fazer para nós sermos uma igreja segundo o coração de Deus? O que é que você pode fazer para ser uma igreja que muito agrada e satisfaz o Senhor? Veja, há alguns mandamentos na Bíblia que a gente precisa ainda observar. Algumas passagens na Bíblia que são passagens óbvias, que precisam ser observadas. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 22, versículo 37.
Veja como eu disse, veja como eu havia dito, ainda a gente pode melhorar. Olhe para essa passagem. É talvez uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. O Senhor estava respondendo ali aqueles homens, e ele disse assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E qual é o segundo? O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Hoje nós começamos essa série. Eu acredito na igreja. É uma série que vai durar 6 episódios. São 6 domingos, a contar com o domingo de hoje. Eu acredito na igreja. E que tipo de igreja nós acreditamos? Que tipo de igreja eu acredito? Eu acredito, em primeiro lugar, esse é o primeiro tempo, em uma igreja, veja, que ama. Eu acredito em uma igreja que ama. É claro que Deus quer que a gente ame mais. É claro que se nós olharmos para a nossa amada igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo de um prédio, eu falo de você, eu falo de mim. Quando eu olho para o meu coração, eu reconheço, eu preciso amar mais. Eu posso me doar mais, eu posso fazer mais. E aí eu trouxe pelo menos 2 pontos importantes, olhando para essa passagem do grande mandamento. Veja, quando eu olho para as Escrituras, o que eu encontro? Em primeiro lugar, Deus deseja que o amemos acima de tudo. É isso. A gente acredita em uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Eu acredito que é essa a vontade, o desejo de Deus para todos nós. Que a gente o ame, mas de que jeito? De qualquer maneira, não. Que a gente o ame acima de tudo. Versículo 37, Mateus 22, 37. Novamente eu quero ler com vocês. Respondeu Jesus: ame o seu Deus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Diga, de todo o coração. Diga, de toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. Então veja, não é parte do meu entendimento. Não é parte da minha alma. Também não é para mim amar a Deus com parte do meu coração, é com o todo. Com o todo. Agora me corrija se eu estiver errado. A gente vive hoje em uma geração, e eu faço parte dessa geração, assim como você, em uma geração consumista, e o que a gente encontra? A gente encontra, por exemplo, homens que estão idolatrando o carro. Homens que brigam com os filhos, porque os filhos sujaram com farelinho de bolacha o banco do carro do coração. Ah, meu irmão. Ah, não. Tudo bem. Se você olhar meu carro, você vai falar assim: ah, é fácil, o pastor não lava o carro. Perguntaram para mim: onde é que o senhor está lavando o carro? Eu falei: ué, na chuva. Agora não, né, irmão? Idolatrar o carro, não. Idolatrar o carro, não. Limpa o pé, bate o pé. O seu tesouro está no céu, irmão. Amém? Ou não está no céu? Está ou não está? Aí tem aquelas mulheres que idolatram os filhos. Ai, que anjinho. Meu filho é um anjinho. Pergunta para a professora dele, daqui da escolinha, aqui da igreja, da igrejinha.
O Filho é tratado como um Deus, aliás, um semideus. E aí não é de todo o coração. Por quê? Porque o Filho está no lugar, ocupa um lugar que é de Deus. Sabe quando alguém... Você já viu aquela brincadeira das cadeiras, que vai tirando as cadeiras e a gente tem que sentar? Chega no final, a gente vai, as pessoas vão e sentam junto. Deus sentou e o filho está empurrando Deus. Sai daqui, que esse lugar é meu. E aí a mãe olha lá e fala assim, ai Deus, dá lugar aí para o meu filho, tadinho, ele é um anjinho. Não é não, irmã. Não é. O cachorrinho idolatra, o cachorrinho. Eu estava vindo ontem de Maringá de manhã, eu fui visitar minha sogra que está com dengue. Aí eu passei ali no Iguaraçu, está tendo uma barreira ali, eu tive que entrar por dentro. Um chau-chau lindo, as patinhas pintadas de rosa, o rabo de rosa, as orelhinhas de rosa. Eu olhei para aquilo e falei, ai que fofo. Irmãos, eu amo cachorro, eu tenho cachorro, tive cachorro a vida inteira, mas idolatrar o cachorro, não. Ai, meu filhinho, minha filhinha, não. Não idolatra, não. Não idolatra, não. Você deu risada, né? Você tinha que chorar, meu irmão. Porque essa é a vontade que eu tenho. De chorar. Mateus 10, 37, e não é eu que estou dizendo, são palavras de Jesus. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E eu acho que as palavras seriam ainda assim: quem ama o cachorrinho mais do que a mim, não é digno de mim. Deus acima de tudo. Isso não é um jargão de um político. Isso é palavra de Deus. Palavra de Jesus ao jovem rico, Mateus 19, 21. Se você quer ser perfeito, vá, jovem, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois você vem e me siga. Veja, Jesus, a última coisa que Jesus queria era o dinheiro daquele jovem. Mas ele só estava respondendo algo que aquele jovem estava insistindo. Insistiu, e aí Jesus disse, tá bom, você quer saber? Então venda tudo que você tem e dá para os pobres, e depois você vem me seguir. O que Jesus estava ensinando para ele? Jesus, ou melhor, Deus precisa estar acima de qualquer tesouro. Agora olha o que ele respondeu, olha o que ele fez. Verso 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Eu queria perguntar uma coisa para você. A gente olha para a passagem e a gente fala assim, mas esse jovem mesmo, né? Olha só, não deu, não entregou as riquezas, desistiu de Jesus, desistiu. Eu pergunto para você, você sacrificaria o seu tesouro por amor a Jesus? Ai, pastor. Deixa eu perguntar mais, você sacrificaria a sua casa se fosse por amor a Jesus? Não, vamos diminuir, talvez não é para tanto. Você sacrificaria o seu carro por amor a Jesus? Ah, o carro, pastor, mas eu só tenho um, como é que eu vou trabalhar? Tá bom, você sacrificaria um mês do seu salário, por amor a Jesus? Mas pastor, um mês do meu salário, como é que eu vou comer? Você sacrificaria metade do seu salário por amor a Jesus? Metade, mas eu preciso me programar, pastor,
Você sacrificaria metade? Tá bom. Você sacrificaria 10%? Pastor, o dízimo. Tá bom, irmão. Vamos ser sinceros aqui. Entre nós, a gente fecha a porta, ninguém está ouvindo a gente mesmo. Você sacrificaria o quê, então? O que você sacrificaria? Por amor a Jesus. Não é porque um pastor está pedindo. Não, esquece isso. Estou dizendo, se Jesus aparecesse para você, a gente sacrificaria o quê? O que a gente daria? Vamos assumir uma coisa aqui. Se você der tudo que tem, você não vai conseguir dar mais do que Deus. Quantos estão entendendo? Essa é a verdade. E é isso que precisa balançar a gente. Será mesmo que você quer agradá-lo? Será mesmo que você está interessado em satisfazê-lo? Porque o desejo de Deus é que a gente coloque Deus, o amor a Deus, acima de tudo. Acima dos nossos pais, acima dos nossos filhos, acima do carro de estimação, acima de tudo. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. E às vezes a gente entrega algo assim, ai, que dor, entrega. Irmãos, nós podemos melhorar, porque ninguém pode dar mais do que Deus. O amor de Deus por nós é algo que nos leva realmente a questionar o nosso amor por Ele. Segundo lugar, o que eu encontro também nas Escrituras? Deus deseja que o nosso amor por Ele transborde em amor pelo próximo. Veja, que o nosso amor por Ele transborde em amor pelo próximo. Olha o que diz João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a igreja que eu acredito. Eu acredito em uma igreja que ama. Que ama a Deus acima de todas as coisas. E que esse amor transborda também na vida do próximo, na vida dos outros. Veja, como eu os amei, diz o texto. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para Deus: Senhor, o que a igreja precisa fazer para deixar o Senhor mais satisfeito? O que a gente pode fazer para deixar o Senhor mais contente, mais feliz? Veja, eu acredito que olhando para essa passagem, Deus diria o seguinte: olha, ô Fernando, você deve amar o João como eu amei você, Fernando. É assim. É o que o texto está dizendo. Como é que a gente deve amar o próximo? Olha, Charles, você deve amar o Cessé? Aí é difícil, hein? Estou brincando, Cessé. Eu te amo, viu, Cessé? Charles, você deve amar o Cessé? Ah, mas como? Deve amar o Cessé do mesmo jeito que eu amei você. Consegue entender?
Aí você vai dizer assim, mas é difícil. Como é que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Irmão, amar o filho é fácil. Amar o próximo. Quem é o próximo que Deus pede para a gente amar? Quem que é o próximo que Deus pede para a gente amar? Eu vi alguém dizendo assim, que o próximo é a pessoa que está próxima. Não, irmão. O seu filho está próximo de você. É fácil amar um filho, é fácil amar o pai, a mãe, é fácil amar quem a gente já ama, é fácil. O próximo é todo aquele que está próximo dos seus olhos, mas que não está perto do seu coração. Você vê a pessoa com os olhos, mas você não enxerga ela com o coração. É isso. Consegue entender? Deus está pedindo, olhe para todas as pessoas, não com os olhos, mas olhe para as pessoas assim como eu olhei para vocês, com o coração. Porque se Deus olhasse para você com os olhos, se Deus olhasse para você como todo mundo olha, mas a gente viu lá no início, Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Então passe a olhar com o coração e para o coração. Como é que eu vou amar quem eu não conheço direito? Como eu os amei. Aí como é que Jesus nos amou, irmãos? Não, pastor. Eu não vou na cruz, eu não vou subir, não vem com esse negócio de cruz, não. Eu não vou sacrificar o meu corpo por ninguém. Eu não vou derramar sangue por ninguém, não, pastor. Não vem com essa história. Você já imaginou se fosse literal, né? Se a gente tivesse que subir na cruz, derramar o sangue. Aí que estava enroscado mesmo. Vamos ser sinceros, irmão. Nós somos essa igreja que ama. A gente pode melhorar. Nós já avançamos muito, como eu disse. Deus tem falado ao meu coração, e eu sei que tem falado também ao coração dos nossos pastores aqui. Veja, nós já avançamos muito, mas agora Deus está querendo nos colocar num novo nível. Quantos creem nisso? Eu já tenho profetizado o 3º culto de domingo. Já temos orado por isso. E veja, nós só precisamos reportar aquilo que a gente leu lá no início. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. E escute isso. Sabe o que vai nos levar para um novo nível? Sabe o que vai nos colocar em um novo nível aqui? Veja, a igreja precisa entender isso. O amor. O amor. A gente precisa ser a igreja realmente que vive isso. E amar não é sentimento. Eu digo para minha esposa, Mariana, eu a amo. Mas nem por isso. Tem dia que eu acordo com vontade de matar, ou de estrangular, de fazer. Você não tem vontade de vez em quando de estrangular o seu cônjuge? É isso. Eu estava dizendo. Paixão é coisa de adolescente, de jovem. Adolescente não, né? Jovem. Paixão é coisa de jovem. Amor é diferente. Amor não é esse sentimento que aquelas borboleta que a gente fica sentindo, eu amo. Isso é paixão, irmão. Amor é outra coisa. Amor é você ter vontade de estrangular, mas você ali com vontade de estrangular, você não estrangula, por quê? Porque você tem uma aliança, e essa aliança é uma aliança de amor. Você permanece
Consegue entender? E eu sei que a gente olha para o próximo, e eu sei que dá vontade muitas vezes de estrangular o próximo, mas Deus está dizendo: ame, 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 porque eu também tive vontade de estrangular você um dia, e eu fui para a cruz, eu derramei o meu sangue, eu dei uma vida por você, assim como eu fiz por você. Agora faça isso com o seu próximo. É isso que é amor. Por isso que a gente fala: mas como é difícil amar. Irmão, amar é uma decisão, amar é uma ação, não é um sentimento. Amar é um caminho que você percorre, que você escolhe percorrer. Eu escolhi percorrer com a minha esposa um caminho até a morte que nos separe, um caminho de amor. E no meio desse caminho, a maior parte do tempo é alegria, é bênção, é felicidade. Mas tem hora que dá vontade de estrangular. É um caminho. O amor é um caminho que a gente escolhe. Escolha. Aí você vai dizer assim: pastor, mas é difícil. A igreja de Jesus está fundamentada nisso. No grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ame de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aí eu quero concluir, e eu quero que você preste bem atenção. Eu acredito na igreja. Essa série vai transformar as nossas vidas. Não tenho dúvida nisso. Vai transformar as nossas vidas. Vai colocar a igreja num novo nível, numa nova dimensão. A gente vai sair dessa série, e a gente tem a Páscoa e mais duas janelas, e a gente vai para uma campanha de 40 dias que vai nos impulsionar, mas para que a gente chegue na campanha de 40 dias, a gente precisa dessa série primeiro. Eu acredito na igreja, uma igreja que ama, é o tema da primeira mensagem. Que igreja que a gente acredita? Que igreja que agrada a Deus? Uma igreja que canta bonito? Isso é bonito para nós, isso é importante para nós, e a gente vai continuar buscando excelência nisso. Uma igreja de muitos voluntários, isso é importante também. Veja, crianças, veja, tudo é importante, mas se não tiver amor, não serve, não agrada, não a Deus. Então veja, ame a Deus acima de tudo. E porque nós o amamos, nós obedecemos, e nós vamos transbordar amor pelo próximo. Pelo próximo. Então não são palavras bonitas, não é quem levanta a mão mais alto na hora do louvor, isso é importante, mas não é o que agrada. Não é a aparência da roupa, não é o que a gente faz no culto. O que eu darei então ao Senhor por todos os benefícios? O que a gente faz? Amor. E aqui eu quero encerrar com a última lição. Não está no seu esboço, mas é importante. Amar é obedecer. Obedecer é amar. Vamos repetir junto? Vamos lá? Amar e obedecer é amar. Eu quero mostrar isso para você, tá? João 14, verso 21. Palavras de Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Deus vai se revelar a nós. Veja, a gente tem os mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esses são aqueles quem me ama. João 14, verso 23, Jesus diz:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e nós faremos nele morada. Deus fará morada em você. Deus fará morada na igreja, não no prédio, mas nas nossas vidas. Deus se revelará a você. Quantos recebem essa palavra? Veja, mas como é que eu sou abençoado? Deus, eu quero mais. Como é que eu posso ser ainda mais abençoado? Deus vai se revelar àqueles que obedecem, amando. Deus vai fazer morada em você. Aqueles que não me ama, não guardam as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo agora não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como é que eu posso agradar o meu Senhor? Obedeça. Obedeça. A gente viu hoje o maior de todos os mandamentos. Deus acima de todos, acima de tudo. E o próximo, ame o próximo. Transborde o amor que você recebeu na vida do seu próximo. Se você obedece, você o ama. Ele vai se revelar a você e Ele vai fazer morada em você. E você vai para um novo nível de fé. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pastor, como é que eu canto melhor, pastor? Amor. Pastor, como é que eu oferto melhor? Amor. Ame a Deus, ame o próximo. Não vai ser o valor da sua oferta, vai ser o que você fez durante todo o tempo da sua vida antes de trazer a sua oferta. Não é a nossa oferta, é o amor. Não são as nossas roupas, não é as nossas palavras, a minha palavra, glorioso e eterno, sublime, ó mestre das mãos furadas. Não são as palavras bonitas, bem impostas, é o amor. Se não tiver amor, consegue entender, irmãos? Não são dons espirituais, e eles são importantes, eles capacitam a igreja, eles são importantes na vida da igreja, mas o que adianta você ter todos os dons se você não tiver amor? Se nós queremos entrar em um novo nível, se nós queremos que as pessoas conheçam a gente como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar o maior de todos os dons, o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, mesmo com vontade de estrangular, mas eu escolho caminhar e viver a minha vida ao lado dele, porque isso é o desejo de Deus, não porque eu quero, mas porque é o desejo de Deus. Quantos foram alimentados com a palavra? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Coloca a mão assim no seu coração. Eu falo para você fazer isso apenas para que você se concentre nesse momento final. Faça uma oração a Deus. Pede para Deus: Senhor, me ajude. Me ajude. Senhor, eu não preciso de uma motivação maior do que essa. O simples fato de ouvir a tua palavra para mim já é suficiente. O simples fato de entender a importância daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, isso para nós, ó Deus, já é suficiente. Não há ninguém que possa fazer nada maior do que o que o Senhor já fez por nós. Isso já foi e já é para nós o suficiente, para nós agora
Deus, para nós agora, o que nos resta senão carregarmos a nossa cruz, sacrificarmos, ó Deus, a nossa vida por gratidão. Obrigado, ó Deus. A adoração, Deus, receba de todos nós a adoração. Deus, só Tu podes receber nossa adoração. Não há nada mais importante nas nossas vidas, Pai, do que o Senhor. E nós queremos não apenas usar palavras, mas nós queremos viver a Tua palavra. Pai, que o Senhor nos ajude a obedecer. Que assim, ó Deus, o Senhor olhe e encontre corações que Te amam pela obediência. E que a gente comece por aí, amando o Senhor acima de tudo e amando o próximo como o Senhor nos amou. Derrama, Pai, graça sobre nós. Venha, Espírito Santo, de uma forma agora sobrenatural, derramar, ó Deus, graça sobre nós. Derrame agora, ó Deus, amor. Que essa palavra venha realmente, ó Deus, nos levar à importância daquilo que o Senhor fez por nós. Que saiamos daqui, Pai, realmente se sentindo na obrigação de viver uma vida para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Que a gente mostre isso, viva isso, e que o Senhor encontre o nosso coração realmente sincero. Eu oro pela igreja, pelos Teus filhos, e eu faço, ó Deus, no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Aleluia. Vamos aplaudir-lo. Vamos aplaudir-lo. Amém. Amém. Serão 6 mensagens, essa foi apenas a primeira. Nós estamos aqui, queremos resgatar o nosso modo de ser igreja. A gente tem aprendido que igreja não é e não são paredes, não é um prédio, não é um endereço. A gente tem endereços diversos em muitas e quase todas as cidades do Brasil e do mundo. A gente não quer mais um endereço, a gente não quer ser mais uma igreja. A gente quer ser uma igreja segundo o coração de Deus. Nós queremos resgatar o nosso modo de ser igreja, a nossa vocação, baseado, veja, no primeiro e grande mandamento, no segundo mandamento, que é amar o próximo, e também no mandamento da grande comissão: vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Resgatando uma igreja segundo o coração, nós vamos ajudar as pessoas que estão frustradas, talvez por causa da igreja. E veja, como eu ouvi a mensagem de um pastor essa semana, não por causa da igreja, não a igreja de Jesus, porque não é a igreja de Jesus que frustra, são pessoas que não entenderam o que é ser igreja. É isso. E nós vamos, com a graça de Deus, caminhar aqui, vamos sair dessa série em um novo nível de maturidade na fé. Amém? Convide alguém para o próximo domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a face dele resplandeça sobre a sua, que ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo, o Consolador, esteja com você hoje e permaneça sobre você durante todos os dias da sua vida. Quem ama a Jesus, diga amém. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Deus abençoe.